Olá pessoal, essa aula é com base na folha de número 5, tá? A gente segue o que a gente viu na aula anterior, só que a gente vai se aprofundar no operador OR, né? Que é o OU, né? Que se eu quiser banana ou maçã, né? Qualquer um dos dois se vier, ou ambos, dá tudo certo. Depois a gente aprende a combinar o AND, que é o I, com o OR, que é o OU, tá? E aí no verso a gente vai aprender negação e diferença, tá? Que é como inverter uma sentença, é melhor a gente aprender na prática. E depois a gente aprende o conceito de if aninhado. O que seria if aninhado? Seria um if dentro de outro, tá? E por fim, a gente aprende uma função range, uma introdução da função range, que essa range ela gera uma sequência de números, tá? Vamos lá? Primeiramente vamos relembrar o conceito de AND e OR, tá? Se a gente tiver duas condições, que seria uma condição? Condição é tudo que poderia dar verdadeiro ou falso. Por exemplo, aqui, ó. Idade maior que 18. Isso é uma condição, né? Que retorna verdadeiro ou falso. Se eu tenho duas condições, por exemplo, aqui, né? Deixa eu colocar aqui de rosa um exemplo de uma condição. Ó. Idade maior ou igual a 18. E aqui, idade menor que 65. Pronto. Se você pega e coloca o AND, obrigatoriamente a idade tem que ser maior ou igual a 18, tem que dar verdadeiro, desse lado aqui, ó. E do lado direito, ou seja, tem que ser menor que 65, tá? Não adianta, por exemplo, você ter 66 anos. Por quê? Porque esse lado daria verdadeiro, né? E aqui daria falso, né? O AND, ele significa que ele obriga os dois lados tem que ser verdadeiros. Por exemplo, se eu falar, eu quero banana e maçã, tem que vir as duas, tá? E o OR, ele é mais flexível, né? Eu quero ou, eu quero banana ou maçã. Se vier um dos dois, ótimo. Se vier os dois, perfeito. Como assim? Se eu pegar, passar a idade 18, tá? Aqui vai dar verdadeiro, né? E do outro lado vai dar o quê? Aqui, verdadeiro também, tá? Se você pegar e passar a idade 66, 66 seria o quê? Seria verdadeiro, né? Isso aqui seria falso. E daria tudo tranquilo. Se você colocasse a idade 16, isso aqui seria falso, né? E aqui seria verdadeiro, que é menos de 65. Aí, todas essas condições que eu falei, no OR daria certo. Perfeito? Vamos agora ir para o código, tá? Pronto. Vou colocar aqui idade igual a 18, if idade for maior igual a 18 e idade menor que 65, certo? Vou botar aqui, entrou no if, tá? Deu certo, né? Se aí for 66, como eu falei, não vai entrar no if, né? Mas aí eu vou botar o OR, né? O OR você vai ver que dá certo. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, deu verdadeiro, né? Isso aqui deu falso. Então um dos dois deu ok. Se eu botar agora 17, aí isso aqui vai dar falso, né? E esse lado direito vai dar verdadeiro. Vai entrar também. Se for 19 anos, os dois lados são verdadeiros, perfeito. Tá? Basicamente é essa a ideia, tá? E agora eu vou criar um exemplo combinando AND e OR, tá? Vamos supor que a gente está criando um banco, tá? Deixa eu botar aqui. E o banco só aceita pessoas com mais de 28 anos e menores de 40 ou pessoas com salário acima de 20 mil reais, tá? Aí eu faria o quê? If idade for maior ou igual a 28 and idade for menor de 40, eu coloco um parênteses, né? E coloco um OR, salário maior ou igual a 20 mil, tá? Aí vou botar aqui, bem-vindo ao banco Amora Pix. Tá? Aí vamos entender um pouquinho a combinação. São duas condições, né? Primeiro, se você quiser entrar no banco, tem que ter 18 e 40 ou qualquer idade
com mais de 20 mil, tá? Aí, isso aqui, ó, é a primeira condição, tá? Ele só pega pessoas entre 28 e 40, tá? Ou salário acima de 20 mil. Vamos supor que a gente tem um menor de idade que ele tem um salário de 20 mil. Isso aqui vai dar o quê? Verdadeiro. Isso aqui falso, né? Então, daria certo, tá? Ok, vamos fazer esse exemplo aqui. Tá? Um cara com 12 anos. Aí, bem-vindo ao banco, tá? Vou colocar agora uma pessoa que agora só ganha R$ 200 e a idade 12. Ele não vai entrar no banco, tá? Aí agora, mas, sei lá, tem 28 anos. Pronto. Ele vai estar no banco não pelo salário, mas agora pela idade. E aí assim é o melhor dos mundos. Ele tem idade e tem até o salário, né? Então, perfeito. Tá? E agora eu vou mostrar a vocês o conceito de negação. Tá? Negação, faço assim, ó. Idade igual a 18. Certo? If idade for maior ou igual a 18, vou botar print maior, certo? E vou colocar um else print menor, tá? Aí vamos lá. Se eu quiser imprimir menor, que é menor de idade, sem precisar colocar aqui no else, obviamente vocês botariam menor que 18, né? Ok. Mas vamos utilizar o operador not, seria assim, ó. O que é que faz o operador not? Ele inverte o que era verdadeiro, vira falso, e o que é falso vira verdadeiro. Por exemplo, nesse cenário aqui que a gente tá vendo aqui, ó. Isso aqui, idade maior ou igual a 18, daria o quê? Daria falso, né? Porque seria 16, seria falso. Mas por causa do not, o que é que ele faz? Inverte o falso e vira verdadeiro, aí imprime aqui, tá? Isso aí é o uso do not, que a gente chama de negação, tá? E aí, para finalizar, a gente também tem outro comando, que é o diferente, tá? Não tem 16 anos, assim, ó, tá? Aí, se for diferente 16, deixa eu botar aqui 17, ó. Só o operador diferente, tá? E agora a gente vai aprender também o conceito de if aninhado. If aninhado, basicamente, é um if um dentro do outro, tá? Vamos ver um exemplo bem simples aqui. Vou colocar aqui um número, igual um número qualquer, certo? Aí, if o número for maior ou igual a 0, aí, vamos lá. Vou colocar aqui print positivo, certo? Vou colocar aqui, na verdade, entrou no if 1, só. Aí, if número foi igual a 0, né? Lembra que isso aqui é uma comparação, né? Aí eu dou um print, o número lido foi 0. Aí eu vou botar um else agora, que é else print, o número foi positivo e diferente de 0. Tá? Aí aqui vou colocar um else print número negativo. Aí vamos tentar entender um pouquinho. Ó, tudo que eu vou selecionar agora está dentro desse if da linha 4. Ó. Como é que eu sei? Por causa do recuo. Tá? E aí a gente vai entender algumas coisas. Essa linha aqui, linha 8, está dentro desse if. Essa linha 10 está dentro desse else, da linha 9. E tudo isso aqui que está de vermelho está dentro dessa aqui, né? Desse if, da linha 4. E aqui, ó, 3 está na linha, depende da linha 12, tá? Se você quiser ver se está correto, você faz isso, ó. Na própria IDE, na ferramenta, ó, que ela faz, tá? Ok? Vamos lá, se o número foi 18, o que ele faz? Ele vai dizer entrou no if 1. Aí ele não vai entrar nesse if aqui, porque não é 0. E ele vai imprimir aqui, ó. Isso aqui, tá? Ó. Ok? E agora eu vou colocar o número 0. Ó, que bacana. E aí ele vai dizer o que, ó? Vai dizer isso e isso, tá? Se eu botar um número negativo, ele vai pular esse if inteiro e vai imprimir só esse else aqui. Tá? E o último ponto que a gente vai falar da folha de número 5 vai ser o conceito de range. Vamos lá.
range é um método, assim como o print, como o input, assim, ó. Range. Tá? E dentro você vai passar para ele um valor. Tá? Por exemplo aqui, 3. Aí sabe o que, que ele faz? Ele gera uma lista, certo? De números de 0 até o número que você informou menos 1. Por exemplo, relembrando aqui, 0 até o número que você informou menos 1. 3 menos 1, 2. Ou seja, ele vai gerar uma lista de 0, 1, 2. Como assim? Na memória vai ser assim, ó, pessoal. Ele vai pegar, vai criar 3 caixinhas um lado da outra. Certo? Ele vai botar 0, 1, 2. Tá? A gente vai entender no próximo vídeo por que a gente utiliza o range. Tá? Mas aí especificamente para essa aula eu só quero que vocês entendam o funcionamento do range. Tá? Aí como é que eu faço para exibir essa lista desse range 0, 1 e 2? Faço isso. Eu vou usar um comando chamado for. Tá? E o for é assim, ó. For. Aí você vai botar uma variável aqui. Depois vai botar in o nome da lista. Tá? E depois 2 pontos. Aí vamos lá. Se eu chamei essa variável range, eu preciso atribuir ela a uma variável chamada, eu vou chamar ela de lista, tá? Pode ser qualquer nome. Tá? Vou só deixar embaixo aqui, ó, nessa ordem, assim, ó, tá? Aí o nome da variável depois do in a gente vai colocar aqui lista. É sempre assim, ó, essa se refere a essa aqui, ó, tá? E aí a gente vai botar uma variável qualquer aqui, que a gente chama de variável temporária. Uma variável que no final da execução desse for morre. Certo? E aqui eu vou mandar dar um print. Tá? I. Aí você, como assim? Como é que funciona? Né? Ele vai fazer o seguinte. Assim que ele executar essa linha aqui, ele gera isso na memória. Tá? Aí quando ele for rodar esse for aqui, aí o i, ele vai apontar para o primeiro elemento da lista. Ou seja, o i vai apontar para que valor aqui? 0. Certo? E aí aí ele vai pegar, tá? E vai rodar essa linha aqui, ó. E aí o i não é 0, ele vai pegar e vai imprimir 0. Tá? Ok? Aí quando terminar todas as linhas que estiverem recuadas, porque todas as linhas que estiverem recuadas pertencem a esse for, tá? Aí ele volta para cá pro for. Agora o i deixa de apontar para 0 e aponta para o próximo, que é o número 1. Aí agora na hora de imprimir, ele imprime quem? 1, tá? Aí agora o i volta para cá, né? E aí agora o i aponta para 2, né? E agora na hora de imprimir, imprime 2, né? Ou seja, é assim que funciona o range. Ele gera uma sequência, gera uma lista assim, ó, certo? Ele gera essa sequência. E aí, para que a gente vai entender no próximo vídeo, para que a gente utilize a sequência, tá? Mas o importante, pessoal, é que vocês entendam que esse range gera isso aqui, tá? Esse for, tá? Já é um comando que a gente utilizou para poder exibir os itens da lista criada pelo range, tá? É importante que fique claro isso na cabeça de vocês, tá? Bom, agora vou fazer aqui alguns exemplos, tá? Aqui, ó, fazer lista range, né? 3, assim, ó, tá? Ele faz com outros valores, tá? Agora eu vou pegar, vou fazer for i ou x, o que for, o nome da variável, item em lista, tá? Essa variável, como eu falei, item ou i, o que for, antes do in, ela é temporária, né? Morre depois. Aí eu faço print item da lista. Aí eu boto vírgula, item, assim, ó. Aí ele vai aparecer, ó, 0, 1, 2. Se eu botar 5, aí ele vai gerar o quê? 0, 1, 2, 3, 4. Vamos ver se confirma. Ó, que bacana. Pronto, pessoal. Agora que a gente conheceu um pouquinho do range, existem outras formas de você chamar o range, tá? Não só dessa que, no caso aqui, range 5 gera uma sequência de 0 até 4. Existem outras formas, tá? As formas estão aqui bem na folha, aqui bem no final, ó. Tá?
Essa aqui foi o que eu expliquei a vocês. Existe essa outra forma de range e essa outra forma. Tá? E aí eu queria realmente que vocês fizessem esse exemplo para que vocês entendam outras formas, mas a forma mais comum de utilizar o range é a que eu expliquei. Tá? Obrigado.